por nos convidar por estar aqui e nos ceder esta oportunidade, o irmão Lorival, o irmão Mateus e a sua esposa, o presbítero Cosmo também, que Deus abençoe a ele e a sua família, e que nós podemos estar firmes na presença do nosso Deus, pois Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. 2:20. Quem não achou, diga misericórdia. Pode cansar então, irmão. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Epístola de Paulo aos Gálatas 2:20. Amém? Está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Jesus Cristo morreu em vão. Amém? Vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus que o Senhor Deus quebre todas as correntes e que a palavra dele tenha um endereço certo no nosso coração. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Deus, diante da sua presença. Deus, eu peço a misericórdia do Senhor na minha vida, Deus. Pai, eu peço que a porta, Deus, da sua palavra esteja aberta agora, ó Deus, e que esta palavra, Deus, tenha uma morada, ó Pai, no coração dos seus servos que aqui estão. Deus, faça milagres aqui nessa noite, porque nós acreditamos num Deus todo-poderoso, num Deus que faz milagres, num Deus que muda vidas, num Deus que transforma e que liberta. Deus, nós cremos no teu poder. Pai, eu te peço nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um que aqui está, que o Senhor venha multiplicar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas e na vida de cada um que aqui está, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Pode se assentar. Aqui, meus irmãos, nós vemos, acabamos de ler a palavra, a Epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 2, do versículo 20 até o 21. Um homem que, naquela época, para a sociedade, era um dos homens mais temidos pelo povo de Deus, um dos homens mais temidos pelos que processava e que tinha certeza na fé ao qual eles estavam servindo. Pense num homem que era, vamos dizer assim, temido por todos, um homem que matava aqueles que diziam ser cristãos e matava aqueles que buscavam a face do nosso Deus e aqueles que acreditavam no poder de Jesus Cristo. Vimos que nesta palavra, este homem que escreve esta palavra aqui, ele estava dizendo que estava crucificado com Cristo após ele ter passado por tudo isso. Diz a história que ele foi um homem ensinado desde o tempo de menino aos 5 anos, que aos 5 anos começava o ensino sobre a Deus e sobre o judaísmo naquela época. Diz a história que ele foi ensinado desde pequeno sobre servir ao único Deus que havia sido glorificado até então naquela época, que era o nosso Deus. Então ninguém naquela época acreditava que Jesus Cristo poderia ser aquele que havia aparecido e foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi ensinado desde pequeno que o único Deus que eles deviam servir naquela época era o nosso Deus Todo-Poderoso. Então eles não acreditavam no Jesus que havia aparecido e que curou muita gente, ao qual
o irmão acabou de ler e acabou de falar aqui. Um homem que fazia milagres e que curava as pessoas e que mudava vidas. É o nosso Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. E se você acreditar, Ele pode mudar a sua vida para melhor aqui nessa noite. Quantos podem glorificar Jesus? E diz a história que esse homem cresceu ouvindo que o único Deus era o Deus de Israel e que o único que ele poderia adorar naquela época era só o Deus ao qual do judaísmo que eles ensinavam. Mas havia um homem chamado Estevão, ao qual a Bíblia diz que era um homem escolhido por Deus e um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que quando ele pregava, as suas palavras eram como as de Jesus, que era uma espada que entrava dentro do coração dos homens e a palavra ficava lá dentro e era difícil de sair. Esse era o dom que Deus havia dado para Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo e que mudou o rumo daquela época e mudou a vida de muitos naquele tempo. Até a vida de Paulo também foi mudada através deste homem. Venha comigo então. Diz a história que ele foi ensinado aos pés do Dr. Gamaliel, um dos homens mais cultos sobre o judaísmo e sobre a história bíblica daquela época, a história dos romanos. Ele sabia de tudo. Era um dos homens mais famosos naquela época. E Paulo, que era Saulo, aprendeu aos pés deste homem mais e mais sobre o judaísmo. E ele cresceu um homem com angústia dentro do seu coração e um ódio que queria matar aqueles que processavam a fé e aqueles que seguiam a Jesus. E nós aprendemos aqui que nós que somos cristãos não esperamos então receber tapinhas nas costas por aqueles que não são crentes. Nós vamos ser perseguidos, não sei de qual forma que nós vamos ser, mas vamos ser perseguidos nessa terra. Mas nós temos que ter a certeza que um dia vamos estar morando no céu com o nosso Deus e vamos viver eternamente e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor e dizendo que só Ele é santo e todo-poderoso. Aleluia. E vimos então que aquele homem com angústia dentro do seu peito, diz a história, ele tenta então caçar e matar aqueles que diziam ser cristãos, aqueles que acreditavam na fé, aqueles que acreditavam no Jesus que havia descido naquele lugar. E vimos então, a história diz que ele então, o povo daquela época consegue prender a Estevão. E dentro do sinédrio foram para julgar a Estevão pelos atos ao qual ele tinha feito, de ter pregado a palavra de Deus e de ter anunciado o reino que se havia pertencido, que já estavam colocados na terra. Estevão então está sendo julgado dentro do sinédrio, está sendo julgado ali por estar pregando a palavra de Deus e por ser um homem ao qual era cheio do Espírito Santo. E vimos aqui que nós vamos ser apedrejados e vamos ser julgados, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus, glorificando e exaltando o santo nome dele. E vimos aqui a história diz que Estevão estava ali naquele lugar, no sinédrio, sendo julgado pelos atos ao qual ele tinha feito, de ter pregado o Evangelho, de ter falado que Jesus era aquele que desceu dos céus e que estava para salvar o povo e a humanidade daquele tempo. E diz a história que quando Estevão estava ali, ele abriu os olhos e teve uma visão de Deus. Os céus se abriram e ele teve uma visão de Deus naquela hora. E quando ele contou a visão que ele teve, diz a história que houve um barulho e uma confusão dentro do sinédrio. As pessoas e os sacerdotes não aceitavam aquilo que ele tinha acabado de falar. Eles não acreditavam naquela palavra ao qual ele estava falando. Eles acreditavam que o único Deus era o Deus que eles haviam sido ensinado e que eles aprenderam desde pequeno. E vimos então que Estevão é julgado. E pegam Estevão e levam para fora do sinédrio. E ele está de joelho, conta a história e diz a Bíblia que ele estava de joelho naquele lugar para ser julgado e para ser apedrejado. Nós devemos ter certeza ao Deus que nós servimos e ao Deus que nós pertencemos. E diz a história e a Bíblia que aquele homem estava de joelhos, mas mesmo assim, ele sendo para ser apedrejado, ele não negou a fé, ele não desistiu de lutar pelo objetivo que tinha de pertencer ao Deus Todo-Poderoso, ao qual nós estamos pertencendo.
naquele momento ele não desistiu. E conta a Bíblia que quando aqueles homens foram para apedrejar Estevão, ele levantou a sua voz para o céu e disse uma palavra que só então Jesus Cristo havia dito: Pai, não impute-lhe este pecado. A única palavra ao qual até Jesus havia dito na cruz do Calvário, pedindo para que Deus não imputasse aquele pecado para aqueles homens, porque eles não sabiam o que eles faziam. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo naquele momento, crucificando e matando aquele que veio para dar a vida para nós. Diz a Bíblia então que quando Estevão fala isso, começa a sessão de apedrejamento sobre a vida dele. E ele começa a ser apedrejado, e ele é morto ali, sendo apedrejado. E conta a história que Paulo, um homem com angústia dentro do seu coração, um homem rude, um homem que era temido por todos, diz a história que a partir daquele momento, ele viu aquele homem sendo apedrejado, sendo morto naquele lugar, e não desistiu da fé ao qual lhe pertencia. E diz a história que quando ele viu aquilo, algo mexeu dentro do coração de pedra que ele tinha. Algo mexeu dentro daquele coração que estava ali naquele momento. E diz a Bíblia que então, a partir daquele momento, diz a Bíblia que a ira de Paulo aumentou. E Paulo então pediu uma carta para os principais da sinagoga para ir na cidade de Damasco para terminar e acabar com o povo de Deus. Mas ele não sabia o que estava para encontrar ele no meio do caminho. Não há homem que pode parar na frente do meu Deus, não há homem que possa ser forte o bastante para querer entrar no meio e acabar com aquilo que Deus fez. Se a obra foi feita por Deus, não há diabo no inferno, não há nada neste mundo que possa parar a vontade de Deus na nossa vida. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus te colocou neste lugar, e se Deus tem uma obra na sua vida, homem nenhum pode acabar com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Homem nenhum pode destruir aquilo que Deus construiu na nossa vida. Não tem para ninguém quando Deus decide abençoar. E diz a história, aquele homem, no meio de caminho de Damasco, diz a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 está escrito assim. E diz a história que quando aquele homem estava indo no caminho de Damasco, e diz a história que aquele caminho era um lugar muito bonito e importante naquela época. Era um dos lugares mais famosos daquela época, ao qual o povo ia para ver aquele lugar. Era um dos lugares onde as pessoas iam para deslumbrar a grande cidade, a grande estrada naquele lugar. Mas Paulo não estava afim de ver isso. Paulo não estava indo para lá para ver aquela grande beleza que havia naquela cidade. Paulo estava indo, ou melhor, Saulo naquela época estava indo para destruir a igreja do nosso Deus. Ele estava indo para tentar acabar com a igreja de Cristo. Mas ele quebrou a cara naquele momento, porque ninguém pode parar aquilo que Deus levanta. Está escrito assim no livro de Atos. E ele disse: Quem és o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus, e disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tens, o que te convém fazer. Glória a Deus, aleluia. Então, que quando aquele homem estava indo no meio do caminho de Damasco, o próprio Senhor apareceu como uma luz forte, ao qual foi no rosto daquele homem, e ele caiu de cima do animal ao qual ele estava. Nós aprendemos outra coisa aqui muito importante, que aqueles que tentam perseguir-nos, aqueles que tentam destruir-nos, não está mexendo com nós, está mexendo com o próprio Deus. Glória a Deus! Aquele que tenta destruir-nos, ele está tentando destruir aquilo que Deus fez. O próprio Jesus apareceu naquele momento e perguntou para ele: o que queres fazendo nesse momento? E ele disse, ou melhor, vamos ler aqui para não falarmos coisa errada. Aleluia. E disse: Quem és o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Aleluia.
Aqui nós aprendemos essa coisa muito linda. Que não importa aquilo que as pessoas tentem fazer com nós. Aqueles que tentam nos destruir, o próprio Jesus aparece e acaba com o projeto de Satanás, acaba com o projeto do homem que tenta destruir-nos. Por isso eu digo para você nessa noite, não desista, não pare, não dê a moral ao inimigo, nem a homem nenhum nessa terra, porque aquele que te constituiu foi o próprio Deus que te levantou aqui. Foi o próprio Deus que te colocou aqui neste lugar. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que aqueles que tentaram te destruir, aqueles que tentaram acabar com a sua vida, Deus nessa noite está tratando com cada um. E Deus diz nessa noite para ti, não te perturbes, não desista, não pare, porque eu, o Senhor, estou tratando com aqueles que tentam te destruir, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. E a minha Bíblia e a minha palavra diz que quando vocês estiverem aqui nessa terra, a porta do inferno não prevalecerá contra ti e contra a minha igreja. Quantos creem nessa palavra, glorifique o nosso Deus neste momento. Não desista, não pare. Deus nessa noite está escrevendo uma nova história para você. E a partir daquele dia, aquele homem que era temido a todos, se tornou um homem cheio do Espírito Santo e um dos maiores pregadores daquela época. E é isso que Deus pode fazer na sua vida. Não importa qual situação que você está neste momento, Deus é poderoso e pode mudar a sua história. Pode te levantar como um pregador, um homem de Deus na sua casa, porque para Deus nada é impossível. Se você crê, Deus pode mudar a sua vida nesta oportunidade. E lá no livro de Gálatas, como ele estava dizendo isso, que estava crucificado com Cristo, já estava o homem que tinha certeza que estava crucificado com Cristo, não com o corpo na cruz do Calvário, mas com seus atos estavam para trás e ficaram para trás. E é isso que Jesus tem para dizer para nós, para que nós se crucificamos com Ele, não com o corpo, mas sim que nós deixamos de fazer aquelas coisas que desagradam o Espírito Santo, e sermos pessoas que estamos santas na presença de Deus, porque se vocês estiverem assim, não há reino das trevas que será contra você. Se aqueles que levantar contra você vão cair na sua frente, porque Deus está contigo. Todos creem nessa palavra pelo amor de Deus. Somos uma igreja pentecostal, onde Jesus está. E se você acreditar, Deus nessa noite fará um milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há muitas denominações, há muitas seitas por aí. Mas a pergunta fica no ar. Qual delas que servem corretamente ao Senhor Jesus Cristo? Nessa noite, quando eu falo isso, eu falo à igreja que somos nós. Onde vocês agora estão em perfeita comunhão com o nosso Deus? Ou que estão agora com perfeita comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Eu não vim aqui falar mal de ninguém, não vim aqui para bater em ninguém. Mas a pergunta de Jesus nesta noite é: como está a sua vida perante o altar do nosso Deus? Aleluia. Se a sua vida estiver consertada com o nosso Deus, esse ano de 2012 eu profetizo que será um ano de vitória e de muitas bênçãos. O ano que o Senhor vai cumprir as promessas na sua vida. E se você acreditar, a partir de hoje começará a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para você aqui nesta noite. Vamos se colocar de pé. Creio que Deus falou profundamente no coração de cada um que aqui está. O irmão que pediu aqui para nós orarmos, pode vir aqui na frente que o pastor Ademir vai ungir e Deus vai libertar você. Se alguém que tem vício, ou que tem alguma coisa na sua vida que tem te atrapalhado de chegar mais perto de Deus, vem aqui na frente. Não tenha vergonha. É melhor agora você vir aqui na frente de Deus e confessar os seus pecados e suas debilidades do que naquele grande dia. Pode vir aqui na frente
Nós vamos estar orando e vamos decretar a vitória na sua vida, o milagre de Deus na vida de cada um. E como Deus fez o milagre na vida de Paulo, Deus pode fazer na sua vida, Deus pode fazer na sua vida e na vida de cada um que aqui está. É um migrador. Vamos orar aqui, Deus vai multiplicar a bênção de Deus na sua vida. Vamos fazer uma corrente aqui, se tiver como. Pegue na mão do irmão que está aí do seu lado e vamos orar ao nosso Deus. O irmão dali vai ungir as pessoas aqui que precisam de libertação. Pode fazer a corrente. Aqueles que precisam de libertação, o irmão vai estar passando e vai estar orando por você aqui nesse momento. Pode começar a ungir. Senhor, meu Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, ó Deus, perante a sua presença, Deus, perante a sua face, Senhor, Deus, aqui, ó Pai, eu me entrego na sua presença, Deus. Eu creio no poder da sua palavra, Senhor. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Deus, eu aqui preguei a sua palavra, Deus. E se há poder, ó Deus, aquilo que eu preguei aqui nesta noite, ó Deus. Eu quero ver a mudança do Senhor aqui na vida de cada um que aqui está. Deus, eu sei, ó Pai, que eu não sou pregador desses famosos, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, na palavra do Senhor. Eu creio no poder da sua palavra. Pai, agora comece, ó Deus, curar as enfermidades. Deus, comece agora, Pai, a libertar as vidas que precisam de libertação. Pai, eu profetizo no nome de Jesus Cristo que Satanás vai bater em retirada na vida dessas pessoas e que essas pessoas serão cheias do Teu Espírito Santo, que essas pessoas sejam cheias, ó Deus, da Sua glória nesse momento. Pai, eu creio no Seu poder. Ó Deus, eu invoco o Espírito Santo nessa noite, que passa no coração de cada um aqui neste lugar, e começa a incendiar, ó Deus, a vida de cada um, e que comece, ó Deus, a trabalhar na vida de cada um aqui neste momento. Deus, eu peço o milagre do Senhor aqui neste lugar. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Eu profetizo que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, incendeia a vida de cada um que aqui está, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor, incendeia, Deus. Ai, Espírito Santo de Deus, faça morada na vida de cada um. Deus, eu te peço, Senhor. Eu te peço, Deus. Ah, bendito Deus de Israel, bendito Deus de Israel. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faça um milagre, Deus, faça um milagre. Ai, Deus, faça um milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Ai, Ananaço, me Deus, eu peço, Senhor, a última oração, Pai, eu faço. Que o Senhor incendeie, ó Pai, esse povo com o poder da sua palavra, nessa noite, ó Deus. Eu quero ouvir línguas estranhas, ó repartidas como fogo, ó Deus. E se há poder, ó Deus, nessa palavra, eu preguei aqui, se é verdade. Eu peço que o Senhor agora, ó Deus, incendeie o coração de cada um. E que o fogo do Seu Santo Espírito seja liberado aqui na
noite. Vai saindo agora. Receba a libertação. Eu ministro a libertação. Eu ministro a libertação. Saia. Demônio do filho. Reprimida. Demônio sem causação. Contenda. Aí agora. Em nome de Jesus, repreende pelo mal. Eu ministro a libertação nessa noite. Em nome de Jesus. Rabia Candarabia Sul. Rabia Cupicoranábia. Receba a libertação. E fica para a Paula agora. Para libertar essa mulher, Senhor. Na mente dela. Eu repreendo expulso pelos pensamentos malignos. O invocável para libertar ele agora. Vai tocando invocável. Liberta esse homem. Toca nele agora. Em nome de Jesus. Liberta, papai. Rabacando a você. Receba a libertação dele, Pai. Sai agora. Esse mal repreende expulso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muita bebida alcoólica, sai agora e tem levado essa pessoa ao vício da bebida alcoólica. Liberta, Pai, de corpo amado a sua, receba a libertação. Em nome de Jesus. Grave a cantar e chão. Em nome de Jesus. Receba a libertação. Grave a Jesus está libertando. Jesus está libertando. Seja liberto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libertação. Jesus está libertando nesta noite. O Senhor está libertando vida aqui neste lugar. Parabéns. É noite de milagre. É noite de libertação. Liberte este homem, papai querido. Está escrito a palavra, Jesus, que para o homem é possível, mas para ti tudo é possível. Que ele vem ter nojo, pai, da cachaça. Que ele vem ter nojo da cerveja, papai. E nunca mais esse homem venha colocar a planta do CD num bar. Senhor, escrito a palavra conhecer a verdade, e a verdade o libertará. Liberta esse homem, papai. Sai agora, entra. Eu determino a libertação em nome de Jesus. Ouça a voz daqui. Sai agora, em nome de Jesus. Nós ministramos a libertação. Em nome de Jesus Cristo. Eu determino a libertação agora. Aonde você estiver. Pega a sua bagagem e saia! Saia agora, em nome de Jesus! Pega a sua bagagem e saia! Em nome de Jesus! Deixa e desça agora! Onde você estiver, escute nessa vida! Volta na cara agora! Em nome de Jesus Cristo! Saia! Saia! Em nome de Jesus! Da bebida agora! Eu determino em nome de Jesus Cristo, que nunca mais você vai bater nesse homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo, no fio da cabeça do cabelo. Deus está visitando a vida. Deus está falando com você. A libertação de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai libertar em nome de Jesus. Queima, vai queimando. Vai queima, Pai. Ele vem, Senhor, se tem vontade de louvar. Quando ele vem na certeira um pouco de vida alcoólica, vem da ânsia de vômito. Quando ele vê uma cerveja, vem da ânsia de vômito desse homem. Bicandarábia sul, Rábia Torvanábia sul, Bicandará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está operando um milagre, irmão. Jesus está libertando vida aqui nessa noite. Palavra açúcar, irmão. Em nome de Jesus. Seja liberta agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Amém ou amém? Amém. Não seja Deus pelo grandemente essa noite. Louvado seja Deus.